Vamos ler a palavra então, vamos falar sobre bem-aventuranças. O que é bem-aventurado mesmo? Feliz. Quantos aqui entendem que nós muitos de nós, né, na verdade todos nós buscamos a felicidade. A gente busca a felicidade, sim ou não? Agora, como é que a gente faz essa busca? Onde está essa felicidade e o que para nós é felicidade? Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, ele descreve algumas coisas sobre o que são as bem-aventuranças, o que é ser bem-aventurado. Sobre isso que nós vamos falar. Mas antes vamos pensar um pouquinho a respeito de como nós buscamos felicidade. Em 2006, foi lançado um filme que eu recomendo que você assista, embora eu vou dar pouco spoiler dele aqui. Quem já assistiu um filme do Will Smith chamado A Procura da Felicidade? Quem assistiu esse filme? Muita gente. Você que não assistiu ainda, recomendo que você assista. Recomendo que você assista. Nesse filme, pouco spoiler, tá? Não vou falar o final. Pouco spoiler. Se não contar o final, você fala assim, vou assistir para quê? Já falou o filme? Né? Mas no filme, o Will Smith, que é o ator, ele passa por muitas situações na vida. Ele enfrenta um divórcio, ele enfrenta o desemprego, ele precisa retomar a vida dele, buscando essa felicidade, buscando realização. E ele vai batalhando. O filme, em alguns momentos, é angustiante. Outros momentos tem algumas mensagens fantásticas, como aquela cena dele com o menininho na quadra de basquete. Não vou falar o que aconteceu na quadra de basquete, mas aquela, para mim, né, quando a gente assiste filme, cada um é tocado de um jeito. Os filmes, eles ajudam a mexer com as nossas emoções. Então, por isso que eu recomendo, você que está desanimado da vida, assista o filme do Will Smith, A Procura da Felicidade. Mas aquela cena da quadra de basquete, para mim, moeu por dentro. Foi muito forte. Então o filme ele vai se desenrolando num cenário de muita busca. Ele está buscando o tempo todo acertar, ele quer ter sucesso nas vendas, enfim. E a busca dele é por essa felicidade. A busca dele... Tem um cara falando aqui perto de mim, aqui, ó. Baixa ele. Sou eu. A busca dele é por realização, por ter um lugar para dar para o filho, uma casa, um abrigo para dar para o filho, superar o divórcio, enfim, toda aquela cena. Sempre buscando realizar um sonho. É o que normalmente a gente faz. E aí eu quero te fazer uma pergunta: será que nós encontramos a felicidade dessa forma? É assim que a gente vai encontrar felicidade? Para muita gente trabalhar bastante, ser bem sucedido, ter uma carreira profissional legal, ter um casamento legal, ter uma casa bonita, um carro bom. Para muita gente isso é felicidade. Agora existem 3 mentiras que são propagadas aí sobre felicidade. A primeira delas é a seguinte: situações relacionadas às circunstâncias imediatas da vida, como dinheiro, beleza, projeção social, são fatos determinantes para a felicidade. Será que isso? Tem muita gente que tem muito dinheiro, é muito bonito, mora bem, milionário e é infeliz. Então, nem sempre dinheiro, status, nem sempre traz felicidade. Por que você acha que um milionário, às vezes, ele acaba se envolvendo com drogas? Porque ainda existe um vazio que ele vai procurar preencher, de que jeito? Com as drogas. Resolve o problema? Não, pior, aí cria um problemão. Outra coisa, outra mentira sobre felicidade: é possível viver num estado de espírito de alegria contínuo e constante. A ideia de que sempre você tem que se sentir bem, de que a felicidade seria a ausência de momentos difíceis. Então felicidade é sempre tudo caminhando bonitinho, maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Gente, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições.
Nem todos os dias a gente vai ter tudo acontecendo bonitinho. Sim ou não? Faz parte do crescimento, faz parte da vida, essas situações para a gente poder crescer. Então é uma mentira que felicidade é ausência de problemas. Outra mentira sobre felicidade, aqui é complicado também, acreditar no destino aleatório, como se algumas pessoas tivessem nascido para ser felizes e outras não nasceram para ser felizes. Então tipo assim, o fulano nasceu para ser feliz, tudo dá certo na vida dele, eu nasci para viver triste, tudo dá errado na minha vida. Quantas vezes a gente pensa isso? Olha ao redor e muito cuidado, gente, muito cuidado com rede social. A rede social, as pessoas postam coisas, legal, mas tem gente que posta coisas que não são verdadeiras. Você já deve ter visto, esses dias eu vi um vídeo de um casal, fizeram um vídeo para explicar como é que funciona. Então, vou postar foto no Instagram. Aí os dois riram, tirou a foto, fecharam a cara. Então, no Instagram você olha e fala assim, nossa, que casal lindo. Olha que família abençoada. Mas sabe que aquilo foi só para tirar foto e postar. E aí você às vezes pisou no calo do teu marido num determinado dia, tá azedo, tá azeda, o negócio tá pegando, aí você olha aquela foto e fala assim, desgraça de casamento que eu tenho. Olha aqui, olha como fulano é feliz. Queria ser igual eles. Existe isso ou não existe, gente? Então, cuidado com esse negócio. Tem um estudioso da psicologia, o Maslow, que ele é o autor, ele é o criador eu ia colocar a pirâmide do Maslow, mas eu acabei esquecendo. A teoria da hierarquia das necessidades humanas, do Maslow. O Maslow, um estudioso, um psicólogo, ele concluiu que nós, seres humanos, temos 5 necessidades básicas na nossa vida. É a famosa pirâmide de Maslow, que são realizações pessoais. O ser humano precisa dessas 5 coisas. E aí esses valores são moralidade, criatividade, superação, espontaneidade e aceitação. Maslow chegou a essa conclusão. Uma outra parte da pirâmide dele é a estima. As pessoas precisam ter autoestima, confiança, respeito dos outros. O outro pilar é o social, amor, afeto, comunicação, amizade, intimidade, intimidade sexual, intimidade entre pessoas, ser parte de algo. Isso é o que ele deduziu sobre a questão social. Segurança, todas as pessoas precisam ter segurança, segundo ele. Segurança física, moral e material. E o último, a fisiologia, que é ar, água, comida, sono. Todos nós precisamos disso para viver. Então o Maslow disse que o ser humano precisa ter essas 5 necessidades supridas. Concordo com ele. Agora, o que nós precisamos entender é que nenhuma dessas necessidades humanas podem ser supridas sem Deus estar presente na nossa vida. Eu posso ter todos esses 5 fatores aqui funcionando, mas se Deus não estiver presente na minha vida, não vai funcionar. Quem entende isso? Vai estar faltando a coisa mais importante. Jesus disse em Mateus 6,33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que o Maslow falou, lhes serão acrescentadas. Então eu preciso buscar a Deus, porque Ele é a verdadeira felicidade. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Das necessidades básicas mais elevadas que nós temos, Deus é a fonte para suprir todas as necessidades que nós temos. Isso não é sobre prazer, mas sobre o fato de que fomos projetados por Ele,
Quando o homem procura viver a sua vida distante de Deus, quanto mais ele procura felicidade nessas coisas, mais distante de Deus estará. Vou dar um exemplo. A felicidade vai ser quando eu comprar o meu carro 0 km. Quem já teve a graça e a oportunidade de comprar um carro 0 km? Levante a mão, deixa eu ver. Legal, é bom, não é? Aquele cheiro daqueles bancos novos, é uma delícia. Uma semana depois, como é que é? Já não é tudo aquilo. Por quê? Porque já lançaram outro carro, aí a gente já começa assim, mas aquele é o melhor. É assim que funciona ou eu estou jambrando? É assim? A gente curte, viu? É maravilhoso, curta mesmo. Só que daqui a pouquinho, aquela sensação de felicidade, e a felicidade vai embora quando você for trocar. Porque aí você pagou X, na hora de trocar aquele carro, você já perdeu. Quando você saiu da concessionária, já perdeu 30% do valor dele. Não estou incentivando você a não comprar, compre mesmo. Só quem está entendendo? A importância de sermos felizes por aquilo que Deus tem para nós. Ele vai dar o carro 0. Um amém para acabar, hein? Deus vai dar o carro 0. Mas a felicidade é Ele. Vou curtir o carro 0, mas vou estar feliz nele. Quer ver uma coisa? Toda essa busca por felicidade, a gente é confrontado o tempo todo, porque Satanás, ele não é nem um pouco criativo. Sabe de uma coisa? Eu nunca tinha pensado nisso. Satanás não tem criatividade nenhuma. Ele só tem uma coisa que é interessante, viu? Ele é persistente. Por que ele não é criativo? Porque do jeito que ele ataca você hoje, ele ataca a mim hoje, ele ataca a humanidade desde o início. Ele não tem criatividade nenhuma, ele está fazendo a mesma coisa o tempo todo, do mesmo jeito. Mas ele é persistente. E nós precisamos tomar cuidado. Ele insiste nessa estratégia da busca da felicidade desde o Éden. Lá no Éden ele já trabalhou dessa forma. Quanto mais o homem corre atrás da felicidade, mais distante dela ele fica. Vamos lá, quem acredita na teoria da evolução, na reencarnação? Não, as coisas vão melhorando. Está melhorando? O mundo está melhor. Cada dia que você acorda está mais bom. Não existe mais bom. Está melhor, não está? É ou não é, gente? Nossa, amanhã vai ser outro dia maravilhoso, porque a humanidade está evoluindo, está ficando tudo melhor. É? É assim? Não é. Quer ver? Vamos dar uma olhada nas notícias dos últimos dias. Combustível subindo sem parar. Essa semana parou um pouquinho de subir, né? E aí, o que você sente? Já os bancos vão lançar linha de crédito para poder abastecer. Que é 8 conto um litro de gasolina, 7 e tralalá, vai ter que ter linha de crédito para abastecer. Não é? Aí, o governo federal quer barrar esse negócio, aí o pessoal do TSE vai lá e fala assim, não, você não pode baixar. Onde já se viu? Ano eleitoral, vocês vão baixar a gasolina? É para ficar feliz, não é? Não, vocês vão ter que segurar esse preço alto e subir mais ainda. Até a Miriam Leitão, outro dia, aquela poderosa comentarista da Globo, falou assim, gente, não é possível, combustível está subindo no mundo inteiro, só no Brasil que não sobe? Aí, como ela desejou, no dia seguinte subiu. Olha só outra notícia, o mundo está ficando melhor cada dia que passa. Rússia mata mais civis do que militares na guerra. Está ficando bom o mundo. As pessoas estão procurando felicidade, elas estão procurando as coisas, estão procurando melhorar. Numa guerra não se mata civil, não se solta bomba em áreas civis, pessoas comuns. A guerra ela tem regra também para que ela aconteça. Legal essa semana. Ministro do STF bloqueou o aplicativo Telegram porque ele está de birra com um cara, então ele pegou 70 milhões de usuários do Telegram. Tem aqui alguém que é usuário do Telegram? Deixa eu ver. Tem alguns. Que tem gente que trabalha com o Telegram, que usa o aplicativo para trabalhar, para ganhar dinheiro, e o ministro, porque ele tá magoadinho lá com um cara, ele bloqueou
o Telegram do Brasil inteiro. 70 milhões de pessoas, porque ele não está feliz. Viu, gente? Posso parar de ler essa lista, né? Tem mais coisa aqui, mas deixa quieto. No Sermão do Monte, e assim, legal que a gente cantou aqui, agora há pouco, a música Pai Nosso. E o Pai Nosso tem tudo a ver com o Sermão do Monte. Quando a gente canta o Pai Nosso, nós cantamos e dizemos assim, quando nós oramos o Pai Nosso, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, do jeito que ela é feita no céu. Essa é felicidade. Essa é a bem-aventurança. No Sermão do Monte, preste atenção, o Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos e nos ensina hoje sobre os princípios do reino de Deus que nos levam a ter uma vida plena e satisfeita. E esses princípios desafiam os valores dos nossos dias. Quando você olha para o Sermão do Monte, você vai ver que Jesus está falando de hoje, exatamente dos nossos dias. E o termo que Jesus usa para se referir àqueles que vivem o padrão do reino de Deus é bem-aventurado. Ser bem-aventurado significa mais do que ser feliz. Refere-se refere-se ao bem-estar máximo e à alegria espiritual exclusiva daqueles que estão em Cristo. Pegou o código? O Sermão da Montanha, Jesus fala a respeito de nós, cidadãos do reino dos céus, que se nós olharmos para essa palavra, nós vamos entender como é que nós podemos estar conectados com o céu vivendo aqui na terra. A nossa fonte de alegria, de felicidade, de recursos, de prazer, é Deus, e Ele vai acrescentar tudo aquilo que a gente precisa. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 5, versículos 2 ao 12. E Ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Felizes, né? Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui está a fórmula da felicidade. Ué, pastor, não falou nada aí de dinheiro, de carro novo, de casa, não falou nada disso. Como é que eu vou ser feliz sem essas coisas? Vamos ver então como é que a gente faz para ser feliz? Primeira coisa, os valores que Jesus nos ensina para que a gente viva uma vida de felicidade verdadeira. Para eu viver o poder dessa vida feliz, eu preciso, em primeiro lugar, desenvolver um coração aprendiz. Desenvolva um coração aprendiz. O que é que significa isso? Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Sabe o que o mundo que a gente vive hoje, ele ensina para a gente? A autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Quanto menos alguém meter o bico na minha vida, melhor. O mundo que a gente vive hoje, ele ensina isso. Ele incentiva isso, ele afirma isso. Ao passo que no reino de Deus, Deus promove o espírito de aprendizado, o espírito aprendiz. Aqueles que são conduzidos ao crescimento e conexão com Deus. Olha só que interessante aqui. Pobre de espírito significa
Nossa, é uma frase forte, né? Bem-aventurados os pobres em espírito. Não é forte isso? O que significa pobres em espírito? Pobre em espírito significa aquele que é necessitado de Deus. O pobre em espírito é aquele que depende exclusiva e totalmente de Deus. Isso significa ser pobre em espírito. O pobre em espírito é despojado de tudo. É aquele que considera todas as coisas como perda por amor a Deus. O pobre em espírito entende que sem Deus ele não é e não tem nada. E foi isso que Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, beleza, é muito bom viver aqui, é maravilhoso quando a gente conquista aqui na terra, nada contra isso, mas nós não podemos nos esquecer que é lá no céu que nós vamos morar por toda a eternidade. Vamos supor que a gente viva aqui na terra até 100 anos de idade, e conquiste coisas. O que é que isso se compara com a eternidade, morando, vivendo com Ele, reinando com Ele, andando com Ele, por toda a eternidade? O pobre em espírito entende então que sem Deus ele não é ninguém e não é nada. A situação sem Deus é de miséria, é de pobreza, é de morte, mas com Deus, eu e você nos tornamos habitantes do céu. Aleluia! Com Deus nós nos tornamos habitantes do céu. Um dia nós vamos deixar esse mundo cheio de lágrimas, cheio de dor, cheio de sofrimento, e vamos morar eternamente com Ele. Por isso ele diz que o reino é dos pobres em espírito, aqueles que dependem de Deus. Segunda coisa, para eu viver essa vida de felicidade, eu preciso crescer em tempos difíceis. Todos nós iremos passar por tempos de dificuldade, em algum momento da vida. Vamos passar, e o que é que ele diz aqui? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quando você chora, Deus te vê. Quando você está angustiado, Ele te vê. E é por isso que Jesus diz: alegres são aqueles que choram. É meio estranho, né? Ser alegre quem chora? Feliz é quem chora? Sim, ele diz: feliz é quem chora, porque será consolado por Ele. Enquanto o mundo afirma o hedonismo, eu já vou explicar o que é essa palavra, o reino de Deus aponta para o fato de que podemos crescer em tempos difíceis, porque a presença de Deus em nós nos consolará e nos ajudará. Nós podemos crescer em tempos de dificuldade. Preste atenção, Deus não promete nos livrar da tempestade, mas nos livrar em meio às tempestades. A palavra hedonismo vem do grego, palavra hedone, que significa prazer, deleite, aprazimento. A filosofia hedonista afirma que o único alvo da vida seria a obtenção imediata do prazer e a busca constante para se evitar qualquer sentimento de dor ou sofrimento. O hedonismo está imperando nos nossos dias. Porque o tempo todo, olha para a mídia, olha para a televisão, tem produtos sendo lançados para que você possa ter resultados imediatos na sua vida. Não se vê produto que diga assim, a venda dele, o marketing dele seja assim: olha, comece agora para que 5 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos você tenha resultado. Comprimido para emagrecer, emagreça em 7 dias. Doutora Ari, possível, né? É tão fácil, para emagrecer em 7 dias só, é simples, toma esse comprimido, toma água, fecha a boca e não coma mais nada, você vai emagrecer 7 dias, 50 quilos.
Interessante. Tem gente que compra. Eu já comprei. Não vou pedir para você levantar a mão quem já comprou, porque deixa só eu passar essa vergonha sozinho. Eu passei no débito, no crédito, no Pix, no cartão, eu passo sozinho. Já comprei. Tomei. Eis aqui a belezura. A pança cada vez maior. Ai. O hedonismo, preste atenção, ele desconsidera o valor pedagógico da dor e da forma imatura e grosseira de uma busca no sentido pueril e inconstante da vida. A fonte de insatisfação do homem está dentro dele, por isso não importa para que a igreja, para que eu vou na igreja? Deus não resolveu meus problemas. Para que importa insistir nesse casamento? Não dá certo mesmo. As coisas têm que acontecer para ontem. Não há esse trabalho de crescimento no dia a dia. Tudo tem que ser para já. Se eu venho para a igreja, não acontece o que eu quero, eu mudo de igreja. Se eu compro o remédio e tal, não funciona, eu vou comprar o outro remédio. Se o casamento não funciona, eu arrumo outro casamento. Se a criação dos filhos está difícil, eu dou um jeito de terceirizar esse negócio, mas alguém tem que dar solução. Quem está entendendo? É isso que a gente vive hoje, resultados imediatos, prazer imediato, não existe isso. Isaías, ele chamou o povo de Deus para um tempo de quebrantamento. Isaías 22, versículos 12 e 13, diz assim: naquele dia o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento, mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho, e vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ao invés de nós mudarmos os hábitos, aprendermos na hora da dor, na hora da dificuldade, pegarmos aquilo para crescer, a gente prefere ignorar e vamos curtir a vida adoidado. Isaías disse assim: olha o comportamento do povo. Ao invés de arrependimento, eles foram celebrar, foram fazer festa, porque diziam: a gente vai morrer mesmo. E o Senhor Jesus diz para nós o quê? Bem-aventurados os que choram, os que suportam, porque vão ser consolados por Deus. Terceira lição: seja humilde. Seja humilde. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Uau! Receber a terra por herança. Enquanto o mundo exalta o orgulho e a soberba, o reino de Deus nos leva para o coração humilde. O próprio Senhor Jesus ensinou isso para a gente. Lá em Mateus 11, 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O orgulho é uma falsa ideia que carregamos de nós mesmos. O sentimento de orgulho muitas vezes nos impede de enxergar aquilo que nós realmente somos e aquilo que nós realmente temos. Esse texto bíblico diz que eles receberão a terra por herança, ou seja, existe uma herança para os humildes. Como que funciona o lance da herança? Para que tenha direito a uma herança, alguém tem que morrer. Boa notícia, tá? Boa notícia, ele já morreu. Ô gente, capricha nesse amém aí, vai. A boa notícia, ele já morreu. A nossa herança já foi liberada. Ele já pagou o preço, ele morreu por nós. Mas a boa notícia também é que ele ressuscitou. Mas a herança, ele nos entregou. Quarta lição, e essa daqui é bastante forte: lute pela justiça de Deus. E aqui vai vir um ensinamento top. Enquanto o mundo nos incentiva a lutar pelos nossos desejos e direitos, o reino de Deus nos entrega uma causa maior:
a justiça de Deus. Quando a gente fala aqui de justiça, né, já vem uma coisa, eu vou abafar agora, vou fazer justiça, vou pegar todo mundo que me prejudicou. Aqui está falando de justiça de Deus, presta atenção no que eu vou falar. O nosso conceito de justiça, para Deus, não tem valor nenhum. Lá em Isaías ele diz que é como trapo de imundícia, a nossa justiça. Sabe o que é trapo de imundícia? Nos nossos dias, absorvente higiênico feminino. Serve para quê aquilo lá depois que foi usado? Lixo. Não serve para nada. Só recebeu uma carga de sangue, enrola, bem enroladinho, lixou. A Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como um absorvente higiênico usado. Serve para nada. Essa é a nossa justiça. Agora preste atenção. A nossa justiça está relacionada com a nossa busca pelos nossos direitos e desejos. Deus não quer te dar o seu direito, pois para Ele, o que eu e você, o que nós merecemos é a morte. Sabe o que nós merecíamos? Se eu chegar para Deus arrogante, ó Deus, Ele vai falar assim, você merece a morte, você está querendo o quê? É forte isso. Nós merecíamos a morte, mas Ele quer dar a sua justiça para nós. Algo que é mais excelente do que os nossos desejos egoístas. Preste atenção, a justiça de Deus está relacionada a juízo e condenação, mas ela também está relacionada com salvação e redenção. Nós merecíamos a morte, mas Ele tomou a nossa morte, colocou em Jesus e nos deu em Jesus salvação, redenção, a justiça de Deus em nós. Pode dizer glória a Deus, aleluia. A justiça de Deus não é aquela que decreta apenas o juízo eterno para aqueles que rejeitam a Deus, mas possibilita a entrada no céu. Receberemos de acordo com a justiça que buscamos. Preste atenção nisso, é muito profundo. Receberemos de acordo com a justiça que buscamos. Se buscamos a Deus, receberemos a graça, misericórdia e satisfação. Se eu buscar a Deus, receberei graça, misericórdia e satisfação. Se eu buscar a minha justiça, pelos meus direitos de Deus, eu vou receber condenação, insatisfação e rejeição. Quem entendeu isso? A justiça de Deus me dá o quê? Salvação e redenção. A minha justiça, condenação, morte. Qual que você escolhe? A de Deus para a nossa vida, né? Quinta lição. Tenha paciência com os erros dos outros. Eita, pega. Ah não, pastor, aí não. Vou ter que aguentar essa pessoa do meu lado? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Às vezes a gente quer justiça, né? Queremos olho por olho, dente por dente com os outros, mas quando é para o nosso lado, a gente quer que as pessoas sejam pombinhas. Eu quero, não tem misericórdia, mas quando é para mim, tem dó de mim, vai. Enquanto o mundo nos move a buscar vingança pelo mal que recebemos, o reino de Deus nos mostra misericórdia. Quem tem uma consciência clara sobre quem é, não tem dificuldade de perdoar os outros, os erros daqueles que estão à nossa volta. A recompensa do misericordioso é a própria misericórdia. Quer, faça. Quer para a tua vida? Dê para os outros. Tem a frase de um autor chamado Dustin Benge.
Ele diz assim, olha só que interessante essa frase forte: nenhum pecado que você perdoa nos outros é maior do que o pecado que Deus perdoou em você. Às vezes a gente perdoa alguém e fala, olha, eu perdoei. Aí você olha para aquilo que Deus fez, eu te perdoei. E o seu pecado era muito maior. O seu pecado merecia morte. Sexto ponto: amplie a sua conexão com Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Enquanto o mundo é dos espertos, não é? Tem isso? O mundo é dos espertos. Os espertos é que se dão bem. No reino de Deus, os puros veem o Senhor. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Recebemos de Jesus uma orientação de como nós devemos viver. Ele diz assim, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. As serpentes são prudentes, estão sempre antenadas com o que está acontecendo. A simplicidade a que Jesus se refere da pomba é sobre pureza, não se misturar. Seja puro, porque os puros verão a Deus. Sétimo, promova a paz. Nós vivemos tempos de guerra, disputa. Mexeu, levou. Tem gente que gosta de uma treta. Tem gente que procura confusão. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se você gosta de uma treta, de uma confusãozinha, para com isso. Porque tem gente que procura, né? Um jeito de atazanar alguém até que dá um ruim. Deixa isso para lá. Os pacifistas são aqueles que não se envolvem em guerras e conflitos. Os pacificadores são aqueles que se posicionam de maneira ativa para promover a paz. O pacificador é dedicado em estabelecer a paz e promover um ambiente onde a presença do Pai é notada. Quando somos pacificadores, quando somos da paz, as pessoas veem Jesus em nós. Amém, igreja? Elas veem Jesus em nós. Oitavo e último ponto. Para viver o poder das bem-aventuranças, tenha posicionamento espiritual. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Presta atenção, isso é muito sério. O que eu vou falar aqui agora, registra, grava no seu coração. Enquanto no mundo há um incentivo para a apatia espiritual, no reino de Deus precisamos exercer o nosso posicionamento espiritual de forma consciente. Vou traduzir. No mundo, dizem assim, deixa para lá, essas coisas de Deus, essas coisas de igreja, essas coisas de cristianismo, essas coisas de Bíblia, deixa para lá, isso aí é desatualizado. O mundo que nós vivemos hoje, há um incentivo para que você se distancie de Deus. Gente, o camarada te convida para ir no boteco, mas ele não te convida para ler Bíblia junto com ele. Mas vamos orar junto? Te convida para se distanciar de Deus ao máximo que você puder, mas não te convida para se aproximar de Deus para crescimento, para intimidade com Deus. Sim ou não? Observem, e aqui fica um alerta para os jovens adolescentes. Vocês que estão na escola, eu imagino o campo de batalha que são as escolas hoje. Em qualquer tempo. Que campo de batalha. Você lá é proibido de falar de Deus, mas pode falar de maconha, de droga, vamos legalizar. Você é proibido de falar de Deus, mas pode falar de sexo, do jeito deles. E quando você se posicionar num lugar desse, pode ter certeza, o pau vai torar.
vai ser chamado de retrógrado, de coitadinho. E olha o que a palavra está dizendo aqui: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Não vale a pena eu negar a minha fé em Jesus, porque o meu coleguinha está zoando da minha cara, está tirando um barato de mim. Não importa, eu vou ficar firme, eu vou olhar para Jesus, porque eu vou morar no céu, e isso não tem preço. Preste atenção. Eu não sei se essa frase está próxima, deixa eu ver. Tá. No mundo espiritual não existe campo neutro. Não tem. Ah, lá eu vou me misturar lá um pouquinho e eu saio de boa. Não sai. Não sai. Quando for fisgado, não sai mais. Infelizmente, nós temos uma geração que está sendo enfiada nas mãos do diabo, está sendo entregue para Satanás, com tanta ideologia, com tanta porcaria que se ensinam. Na escola deve se ensinar matemática, português, ciência. Vida sexual a gente ensina em casa. Ninguém precisa ensinar para os nossos filhos como é que faz, que sexo eu escolho. Ninguém precisa. Eu sei que o que eu estou falando aqui agora incomoda muita gente. Pode até derrubar a transmissão. Essas coisas a gente ensina em casa. O professor tem que ensinar a fazer conta, fazer cálculo. É isso que tem que ensinar. Mas não é isso que acontece hoje. E aí, se você se posicionar, o que é que vai acontecer? E olha lá o crentinho. Olha lá o retrógrado. Olha lá o babaca. E aí aqui a palavra está dizendo assim: dessas pessoas é o reino. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Ô moço, ô moça, se alguém te afrontar, se alguém falar para você é um babaca, você fala assim: que maravilha. Mateus capítulo 5, versículo 11, se cumprindo na minha vida. Se insultarem por minha causa, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, dê glória a Deus, aleluia, glória a Deus, eu estou conseguindo viver para Jesus. Um tempo atrás diz que Satanás veio dar um passeio na terra. Isso é uma historinha, tá? Uma história hipotética. Satanás veio dar uma voltinha na terra e ele mostrou o seu reino tinha duas pessoas. Falou: olha, meu reino é isso daqui, ó. Ele mostrou aquelas coisas maravilhosas que é o reino dele mesmo. Ele pinta, porque foi entregue para ele o domínio. E aí alguém perguntou assim: mas desse lado do muro aí está o reino de Satanás, desse lado do muro aqui está o reino de Deus, que não é tão bonito do jeito que pinta. Um erro, né? Porque do lado de cá também é muito melhor, zilhões de vezes, incomparável. E tem aqueles, aí um camarada ficou em cima do muro, e aí o assessor de Satanás falou assim para ele: aquele cara está em cima do muro, ele não escolhe nem pular para o lado de lá e nem para o lado de cá. Ele falou assim: ele está em cima do muro? Então ele já escolheu o lado. Em cima do muro significa estar do lado de lá. Se você está em cima do muro com a tua vida espiritual, você já escolheu o lado. Você quer distância de Deus. Não fique em cima do muro. Quem fica em cima do muro, não escolher se posicionar, é posicionar-se, sem discernir. Vou repetir. Escolher se posicionar, não escolher se posicionar, ficar em cima do muro, é posicionar-se sem discernir o que está fazendo. Uma coisa é certa: com Deus nós vamos enfrentar muitas batalhas, podemos enfrentar sim, mas nunca estaremos sozinhos. Sempre seremos recompensados por Ele, sempre teremos a presença dEle do nosso lado. Mateus 5,12:
alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Viu? Nós não somos os únicos que estão sendo perseguidos. Já teve perseguição lá atrás. E aí eu recomendo você olhar para Hebreus 11 e ver os heróis da fé. Tem uma lista lá de homens e mulheres que se posicionaram. Alguns deles foram entregues. Alguns deles morreram. Alguns deles não viram promessa nenhuma se cumprir aqui na terra. Mas como Jesus disse, a recompensa de vocês será grande no céu. Ah, pastor, mas vou esperar até lá? Sim. Porque se eu não esperar aquela, eu vou ter uma aqui, eterna também, de sofrimento, de dor. Então eu prefiro ser bem-aventurado, eu prefiro ser feliz, seguindo aquilo que Jesus me ensinou. Se coloque em pé no seu lugar, por favor. Quero encerrar com Salmos 4. Ah, mas esse negócio de servir a Deus, o que é isso? Muitos perguntam, Salmo 4, versículo 6, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Nele nós vamos ter a verdadeira segurança. Ah, mas estou sofrendo. Nele nós vamos ter a verdadeira segurança. Ah, mas está doendo. Bem-aventurados que choram, serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino. Dói aqui, é muito melhor doer aqui agora do que doer eternamente aqui mesmo. Mas é preferível se esforçar e viver lá com Ele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos voltar os nossos olhos para o Senhor. Bem-aventurados, felizes são aqueles que ouvem essas palavras, disse o Senhor, e as praticam. Bem-aventurados. Nós temos, Deus, o teu plano estabelecido para nós, o plano da verdadeira felicidade, o plano real do Senhor para nós. Viveremos contigo eternamente felizes. Enquanto estivermos aqui, teremos dificuldades, choraremos, teremos afrontas, mas tudo isso vai passar e nós estaremos contigo para sempre em tua presença. Abençoa o teu povo, Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém.